Jesus, aleluia. Jesus, Tu és adorado na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta casa, na vida desse louvor. Como o Senhor é amado, Pai. Pai, eu Te convido a cear conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu Te convido a entrar na nossa casa espiritual, no nosso coração, no templo que é do Senhor, a tomar o lugar de honra do Senhor, Pai. Oh, Senhor, todos os dias, quando os nossos olhos se abrem, a primeira coisa que a gente tem a pensar, Pai, é o que o Senhor tem para nós naquele dia. E hoje o Senhor muito trouxe para mim. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Oh, Jesus amado, amado, amadíssimo. Amém? Shalom, shalom. Hoje, o tema que nós vamos trabalhar aqui, o barro nas mãos do oleiro. Entenda o seu deserto. Amém? Então vamos abrir aí a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Amém? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez ele dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Até aí está de ótimo tamanho. Amém? Bem, ontem o nosso diácono perguntou para mim assim, se eu já tinha a palavra do dia, né? Já tem a palavra de amanhã? E eu falei com ele assim, eu vou orar, não foi? Eu vou orar. E de fato, né, eu parei um pouco e fui ler a palavra. Jeremias é um profeta que eu amo. Quem me conhece sabe que eu amo Jeremias. Eu amo, acho o livro lindo, tudo de bom, né? E, no entanto, eu não me lembro de nenhuma ministração que eu tenha usado Jeremias, por coincidência. E aí me veio essa palavra, né? A palavra que a gente tantas vezes repete. Oh, Senhor, me faz barro na mão do oleiro. Não é assim? A gente fala umas frases, né, que a gente já está acostumado a repetir, a falar, né? Põe vinho novo em odre novo. Tem algumas expressões, né, que a gente usa com muita frequência. E nesse texto, nós temos aí uma passagem bíblica muito famosa. Todo mundo, se não leu, já ouviu falar e conhece, né? E quando Jeremias, né, se encontrava nessa situação aqui, ele é um profeta que ele vai anunciar um período futuro de escravidão, né? Um período que está por vir, um período grave para o povo de Israel, porque era um povo que tinha desobedecido muito, um povo idólatra, né? Em vários momentos, Jeremias chama o povo de Israel adúltero, adúltero, e vai falando, olha, as mulheres grávidas não engravidem,
né? O Senhor fala com Jeremias para que ele não se case e não tenha filhos, porque ia ser uma tragédia anunciada, ele ia colocar aquelas pessoas para sofrer. Então, nesse momento aqui, o Senhor dá uma ordem a Jeremias para que Jeremias venha entender o que o Senhor poderia vir a trazer, né, a Jerusalém. E, de forma geral, né, aquela nação como um todo, né? E ele tinha que anunciar e tinha que falar e sofria perseguição, né, por tudo aquilo que estava acontecendo. E ele dá uma ordem ao profeta. Ele fala assim: vai lá para a casa do oleiro. Que é um oleiro? O que é um oleiro? Quem é um oleiro, né? Um oleiro é um profissional dos mais antigos da humanidade, né? E ele se ocupa de trabalhar com barro, para fazer peças de barro. Historicamente, na olaria, eles começaram a fazer recipientes para guardar comida. E aí depois foi ganhando alça, ganhando tampa, sofisticação, e até hoje a gente usa itens de olaria, né? Vários pratos de cerâmica, panelas, bandejas. Então, você tem uma indústria, né? Inclusive os orientais, os chineses, os japoneses usam muito de cerâmica, e cerâmica caríssima, por sinal. Aí eu pensei comigo, quando eu estava lendo isso aqui, falei assim, gente, se Jeremias, que é Jeremias, teve que ir lá ver o oleiro para entender o que Deus estava falando para ele, porque o Senhor é claro, levanta-te, ou seja, sai do sofá aí, levanta, meu filho, e vai lá na casa do oleiro, porque você precisa ver para você entender. E aí, o Espírito Santo me incomodou. Falei assim, gente, mas o que esse oleiro faz para gerar a cerâmica? Como é que esse cara trabalha? A gente, às vezes, tem mania de ver o texto e não se preocupar muito em aprofundar de verdade. Eu falei, não, eu quero saber agora o que esse negócio desse oleiro faz. Como é que ele funciona? Por que Jeremias ia ter que ir lá na porta, se era uma coisa conhecida, né? Da época, a olaria era muito mais comum do que hoje. Hoje você tem alumínio, inox, enfim, né? Se Jeremias deu a ordem Deus deu a ordem a Jeremias para que procurasse ir ver, eu falei, eu também quero ver. Eu vou lá ver também, eu vou seguir a ordem de Deus e vou lá, né? Eu não achei olaria para ir, mas eu fui no Google, no YouTube e fui entender como o oleiro trabalha. Porque a palavra está muito clara. Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estai vós em minha mão, ó casa de Israel. Então, o que Deus está falando para nós? Você, nós somos barro na mão do oleiro, e ele é o oleiro. Ou seja, Deus vai fazer comigo o que o oleiro faz com barro. Ah, que novidade, já sei, ele vai te moldar. Não é só isso, a coisa é muito mais profunda. E fui eu pesquisar e descobri que há inúmeras fases no processo de trabalho do oleiro, trabalho artesanal da olaria. Primeira coisa, o que nós somos para a Bíblia? Nós somos o quê? Pó. Não somos? Nós viemos do pó. E ao pó voltaremos. O barro é o quê? Pó. O barro é pó. O oleiro, ele obtém o barro no pé de monte. O melhor barro para o oleiro trabalhar é um barro que está aos pés do monte. O barro que está no alto do monte, ele não é bom para o trabalho da olaria. E aí já vem o primeiro recadinho. Para sermos barro na mão do oleiro, nós não podemos estar no alto, no topo. Nós não estaremos em posição de poder
Monte é lugar de quê? De poder. Para o oleiro trabalhar, nós não estaremos em lugar de poder. E isso me chamou já à primeira conclusão. O barro está no vale. E isso automaticamente me fez lembrar da expressão que a gente usa tantas vezes. Estou no deserto. Estou no deserto, irmão. Estou no deserto, irmã. Para você ser barro, você está com a bolinha baixa. O Senhor nos leva ao deserto ou ao vale, para que nós possamos ser trabalhados na olaria dele. Amém? E que situações nós podemos chamar de deserto? Eu podia chamar de vale, mas estou chamando de deserto, porque o povo entende mais fácil falar deserto, né? Que situações nos levam ao deserto? Situações decepcionantes, tristes, quebras de expectativa, enfermidades. Isso tudo nos leva ao deserto. Isso tudo nos leva ao deserto. E aí, sabe o que eu descobri? Que o barro, quando ele chega na olaria, o oleiro não mexe nele direto, não já vai amassar o barro, não. Ele coloca esse barro dentro da água e ele fica lá mergulhado na água. E ali ele se quebra. Ele se quebra. Para sermos um barro apto para que o oleiro trabalhe, nós precisamos de água, lágrima, choro, quebrantamento. Nas lições de olaria que eu peguei, até mesmo o barro, a peça pronta que foi quebrada, ela tem que passar pelo mergulho na caixa de água. Ela é mergulhada na água e ela fica ali mergulhada até o momento em que ela se torna maleável. Qual é a primeira fase do deserto? É o quebrantamento, é o choro, é o choro. É você deixar Deus pegar seu coração e Ele vai espremer. E Ele vai espremer. E seu coração vai doer. E vai doer. Você vai achar que você vai morrer. Que você vai explodir. E esse desespero, ele não tem que ser negado. Quantas pessoas adoecem porque na hora que se deparam com o deserto e com aquela tristeza cortante, porque tem dor que corta, tem dor que dói de verdade no corpo. Quem já sentiu dor que dói no corpo? Eu já. Que você sente, parece que está enfiando a faca no seu peito. Tem gente que nega, fala que não está doendo, não estou sentindo nada. Vida que segue. Engole o choro. E aí nós não estamos falando de um choro chorado no lugar errado, com a pessoa errada, porque o oleiro está ali olhando você se derreter. É no pé dele que a gente chora. O processo de olaria, ele passa pelos quatro elementos da natureza. Olha que interessante, ele passa pela terra, pela água, pelo ar e pelo fogo. E nós vamos ver que as fases do deserto são isso, é isso aí, não tem jeito. Tem gente que se depara com a caixa d'água e sabe o que é que faz? Vira as costas para ela e volta para o pé do monte. E volta para o pé do monte. Não quer enfrentar, não quer enfrentar. Fala, eu estou dando a volta por cima. Quantas vezes a gente vê, estava falando com o apóstolo aqui mais cedo.
Quantas vezes, fim de relacionamentos, de casamento, de sociedade, quebradeira que seja, a pessoa fala assim, não, já dei a volta por cima, tô dando a volta por cima. Aí quando você vai ver a volta por cima dele, tem nome, endereço, sobrenome e CPF. E é outro buraco, outro engano do inimigo na vida, e abismo puxando abismo, porque a pessoa não quer enfrentar o deserto dela, ela não quer chorar, ela não quer curvar diante de Deus, ela não quer bater a cara no chão e falar, Senhor, está doendo demais. Está doendo demais, e é só o Senhor para me ajudar. Eu estou sofrendo porque sou pecador. E ninguém sofre pelas coisas que o outro faz, a gente sofre pelas coisas que o outro faz nas legalidades que a gente deu. A gente sempre está buscando uma resposta para a tristeza, para a decepção, para a quebra de expectativa no outro. O outro vai ter a parcela dele, mas você e eu, a gente tem a nossa parcela. E é preciso chorar, é preciso derreter na caixa de água. É aí que Deus coloca aquela frase que a gente ama falar, um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Feita esse derretimento dessa lama, esse barro, fica um barro mais maleável. Mais maleável. O oleiro vai lá, ele cata para ver se tem alguma pedrinha. Porque não pode ter nenhum ponto de resistência ali. Ele vai lá e mexe, tira o que está resistindo. E aí, meus amigos, começa a fase de amassar o barro. Ele ainda não está esculpindo, ele está amassando, prensando, ele vai pondo pressão, 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 pressão. Por quê? Porque para vencer este deserto, depois que você parar de chorar, você vai ter que estar disposto a mudar a sua estrutura. Aquela estrutura cristalizada, voltada para uma forma de agir que há anos é a mesma. Às vezes é uma vida inteira que a forma de agir é a mesma. Sempre. Você vai ter que aceitar o Senhor quebrar a sua resistência, te amassar, te prensar. E quanto mais você resistir, quanto mais você resistir, mais vai doer. Mais vai doer. E ele vai amassar, ele vai colocar pressão, ele vai tirar a impureza, vai tirar elementos estranhos ao barro, vai ter muita iniquidade pulando para fora, confissão de pecado, libertação. E aí entra a libertação, porque a libertação tem tudo a ver com o deserto. Libertação não é simplesmente expulsão de demônio. Muitas vezes não tem expulsão de demônio nenhuma. Libertação é isso, é deserto, é processo. Pressão, pressão, pressão. E o inimigo tenta jogar uma pedrinha no meio, vem a mão do Senhor e aperta, até que esse barro fique homogêneo. Mas ainda sem a forma do oleiro. Ele ainda é só um barro. Essa é a hora de ver onde você errou. É a hora de você pedir perdão. É a hora do arrependimento. É a hora de cortar na carne. É a hora da renúncia. É a hora da obediência. Quando tudo diz para você desobedecer, chutar o balde, escutar a versão mais favorável da Bíblia que você conheceu, achar ela no YouTube, agradável. É a hora de você resistir a tudo isso e passar por cima disso. E aí vem a mãozinha do oleiro, aí sim, esculpindo a peça.
E ele vai esculpindo. E ali ele vai formando, aí sim, uma nova criatura. Uma nova criatura. E ele vai dando forma. E ele vai fazendo peças que vão tomar nome de missionário, nome pastor, nome de diácono, nome de mestre, nome de apóstolo, nome de pai, porque paternidade é ministério, nome de mãe, nome de servo, até virar aquela obra dele, com a identidade dele, com a imagem que ele quis. Essa obra chama filho. E essa peça vai virar um filho. Mas é uma peça que se deixa moldar. Ela não é uma peça que o oleiro vai colocar uma tampinha e ela fala, não, essa tampinha não. Que ele vai colocar ela mais redondinha e fala, não, redondinha não, quadradinha. Eu quero quadradinha. É uma peça que fica livre para o oleiro fazer o que ele quiser. E essa é a oração sábia. Senhor, faça o que o Senhor quiser. Essa é a verdadeira entrega. Senhor, qual é o seu propósito? Eu preciso saber o seu propósito. Eu quero entender o seu propósito para mim. Eu quero ser o barro realmente virando peça na sua mão, não fingindo que eu estou aqui aceitando as suas manobras para me moldar, sem resistência. Quanto mais maleável o barro, mais rápido a peça fica pronta. E é por isso que tem gente que fala com você, comigo. Tem 20 anos que eu estou na igreja, estou esperando a promessa do Senhor. Sabe por quê? Ou porque realmente a promessa pode demorar mesmo, né? A gente sabe, é o tempo de Deus. Mas porque em momento algum houve a vontade de virar uma peça na mão do oleiro. Está ali resistindo, teimando, desobedecendo, orando errado. E é lá em Tiago que vai falar, pedir mal. E por isso não vai ser atendido. Pedindo coisa errada, coisa que não tem nada a ver com nada. Pronta a peça? Não. A peça vai tomar ar. Vai tomar ar. Ela fica lá para perder a umidade. E esse ar é um refrigério. É um momento de refrigério. Seu deserto tem momentos de refrigério. Glória a Deus, porque senão a gente não ia aguentar. Tem momentos de refrigério. Momentos em que o Espírito Santo, ele vai passando, vai falando com você, vai falando comigo, vai trazendo para nós alguns entendimentos, alguns discernimentos. E você até acha que acabou. Você até fala assim, acabou meu deserto. Não, acabou. Você já está feliz, já está servindo a Deus, já esqueceu daquele problema que te levou para o deserto. Já resolveu, ou você já está conformado, ou você vê por uma outra ótica. Aí, meu amigo, aí vem a parte que eu mais gosto. É o fogo. Vem o fogo. O que é esse fogo? O que é esse fogo? Esse fogo é a prova. É a provação. Nós trabalhamos com a ideia de tentação. Tentação você tem lá, ó, na hora que você está no barro, que ele está lá pressionando, é a hora da tentação, para você desobedecer. Depois, o inimigo, ele sofistica um pouquinho, faz você pensar que está tudo bem, que você está tranquilo, está favorável, né?
E aí vem o fogo. Por quê? Porque o Senhor nos prova. Ele nos prova. Até para saber o que Ele pode nos conceder. E Ele vai nos levar no fogo. Para ver se essa peça está de boa qualidade, se ela vai rachar, se quebrar. E se ela se quebra, o que acontece? Volta na água. Chora de novo. Quebra a cara de novo. Amassa de novo. Tudo outra vez, até vir o outro fogo. Para a arte idolaria, quanto mais quente o fogo, maior a qualidade da peça. Porque ela resiste. Ela resiste. O deserto não acabou. Essa é a última fase desse deserto. É a prova. Chegou a hora de você provar a sua resistência. Chegou a hora de eu provar a minha resistência. E o quanto você realmente ama esse Deus que você está dizendo que ama. Porque para passar por fogo, você tem mais que obedecer, você tem que amar. Por quê? Porque como está lá em Tiago 4, quando Tiago fala assim, qual a razão das guerras entre vocês e tal, aí ele mesmo vai e responde, né? Fala, é o que está dentro de vocês. E o Senhor, Ele visita o coração, a intenção. Obediência do coração para fora é uma obediência. Parabéns, você está conseguindo se conter, muito bem. Mas Ele quer tudo, Ele quer o coração entregue. Ele quer que você nem pense em desobedecer. Não é desobedecer, obedecer, mas com o coração desobediente. O coração rebelde, um coração resistente. Debatendo com o que Deus tem para você. Você se debatendo, não quero, vou falar não, vou falar não, vou falar não. Mas o por dentro está gritando. Por dentro está gritando, emoções desordenadas, pensamentos pouco louváveis, pensamentos fora do eixo. Porque a emoção depende do seu pensamento, sempre vai começar com pensamento. Tem pensamento que não tem que entrar na sua cabeça, entrou na mesma hora, ó, acabou, está repreendido aqui, não. E assim você vai mudar o seu coração. Porque o Senhor, dependendo do tamanho do que Ele tem para você e para mim, Ele vai querer muito. A prova dura muito. Agora, vocês já pensaram? Você passa no deserto inteiro. Passa na água, passa na mão, pressiona, toma o ar, seca a umidade e chega na fornalha, quebra. E aí vira e fala. Tem 20 anos, tem 30 anos, tem 50 anos. Você não vê quantas pessoas a gente vê frequentando igreja que não evolui nada na vida espiritual, não anda um passo. Parece que a pessoa chegou antes de ontem. E está tomando leitinho, não evolui porque não entrega. Porque se nega a passar pelo deserto, porque quer moleza. Porque comprou aquele discurso furado de que chega na igreja é só alegria, é só felicidade. Não é. Outro dia eu escutei de uma pessoa, que eu não vou lembrar quem é, falou comigo assim, andar com Cristo é viver em grandes doses de adrenalina. A gente vive grandes doses de adrenalina. É morro atrás de morro, é emoção atrás de emoção, é batalha atrás de batalha. No final você já está até rindo do inimigo, você fala, vou te repreender, que para esse joguinho seu já está cansado, está cansativo. Dependendo do que Deus tem para você, você vai ser provado e provado de verdade. Eu conheço gente aí que está recebendo dons, e sabe o que acontece depois que o fogo passou no fogo? Dor,
dom espiritual. O Senhor vai te dar dons espirituais. Mas você tem que estar apto a exercitar para que Ele permita a manifestação desse dom. Porque o dom Ele já te deu, só que está adormecido. Só vai manifestar se você tiver condições. Imagina uma pessoa dura de coração, uma pessoa que... um líder desequilibrado, maluco, recebendo uma obra muito grande na mão dele, ele põe um monte de gente para morrer, depois para queimar no lago de fogo e enxofre, dando orientação errada. Esse evangelho de lero-lero, entendeu? Que Deus deixa tudo, que Jesus pode tudo, que perdoa tudo, que é um pai maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele perdoa mesmo, e Ele perdoa mesmo, mas tem que ter arrependimento. Perdão não vem de protocolo, não, de você virar para Deus, me perdoa, e continuar fazendo besteira. Esse evangelho maluco que estão vendendo aí, falando que é graça, ele é graça, mas Ele é justo, Ele é fiel e Ele disciplina. E quem está falando aqui não sou eu, não é a Bíblia. Olha aqui o que Ele vai falar. No momento em que eu falar acerca de uma nação, continuando, Loleiro, tá? Versículo 7, 18, 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente, e para demolir e para destruí-lo. Ou seja, vou arrebentar. Vou arrebentar. Se aquela nação contra a qual eu falar se desviar do mal, eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino, para construir e para plantá-lo, ou seja, eu liberei uma palavra primeiro de maldição. Se ele arrepende, eu mudo de ideia. Ele muda a sentença, né? Deus não é homem para... Tá, você já sabe. Ele não arrepende do que ele determina, da vontade dele, mas ele muda a sentença. E é isso que ele está falando. Eu mudo a sentença. Mas ele diz também, no momento em que eu falar a respeito de uma nação, a respeito de um reino, para construir e plantar, se esse fizer o mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem que disse que lhe faria. Simples assim. Simples assim. Então eu não sei se o Antigo Testamento foi revogado, né? Deu uma lei aí que revogou. Às vezes eu perdi essa parte, né? Ele está valendo. Ele está valendo. E foi Jesus que falou lá em Mateus, falou, eu não vim para revogar. Eu sou pior que a lei. Ele ainda falou assim. Tanto é, aí ele fala, falando de adultério, né? De adultério, ele fala, para mim... Não precisa ter conjunção carnal, não. Basta você pensar, já está adulterando. E aí? Que conversa fiada é essa? Que eu posso pintar e bordar? Que vem um deserto na minha frente, eu falo, é graça, é o evangelho da graça, vou fugir do deserto. Só falta fazer igual o Chapeuzinho Vermelho, né? Os Smurfs, né? Lá, cantar musiquinha e sair vazado. Não tem outra saída. A sua vida espiritual, a minha vida espiritual não vai caminhar fugindo do deserto. E eu vou dizer mais. Todos nós temos um grande deserto. Temos um. Nós temos vários. Tá? Todo mundo passa por deserto, vira e mexe, a gente tem alguma coisa que está no deserto. Fato. É o Senhor tratando. Mas todos nós temos um grande deserto a enfrentar. Eu desconheço uma pessoa que tenha se convertido, não se convencido, se convertido, tenha se convertido, tenha passado pelas águas e que não tenha enfrentado um grande deserto antes de receber dons e ministérios. Não tem. Se tiver, está despreparado e pode vigiar, porque vai cair, se estrumbicar. Não aguenta passar pelo forno. Não respeitou as fases. A fase de chorar,
de ficar molinho, de admitir a mão do oleiro, o amassado, a pressão em cima, a peneira para tirar a iniquidade, ficou guardando a pedrinha ali, outra aqui, não tira não, Senhor, aí fica 10 anos com isso. O Senhor pressionando e a pessoa repetindo o mesmo erro, ciclos, porque nessa brincadeira o inimigo está ali, né? Oportunizando a queda, porque ele é perito em fazer isso, ele é astuto. E aí, nunca vai passar pela fornalha, vai ficar estagnado, não vai acontecer nada, isso se ele não sair da igreja falando mal da igreja. E lá em Judas, e eu estou chamando a atenção, mesmo. Lá em Judas, põe para mim aí, Judas 1. Se alguém puder colocar. Judas 1. Quer ver? Judas 1, versículo 4. Olha isso, ele falando da igreja e falando para a igreja. Essa carta é uma carta para a igreja, para líderes. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Aí lá no versículo 8, olha o que fala no versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Libertinagem. Transformam graça que vem de Jesus, do sangue derramado na cruz, em libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é liberdade sem freios, liberdade sem disciplina. Pode tudo. Outro dia eu falei, conversando com a outra pessoa, que eu também não vou, estou meio caduca, né, gente? Conversando com outra pessoa, eu falei assim, não me estranha, não me causará estranhamento se eu começar a ver a igreja cristã, entre aspas, fazendo casamento gay. Aí uma outra pessoa que estava na conversa falou assim, já tem. Aí eu olhei assim e falei, o trem tá feio mesmo. Nada contra o gay, ele pode vir para a igreja. Casamento gay, perante o Senhor, a César o que é de César. Quem paga imposto tem direito de casar. Tem direito de andar de mão dada na rua, né? Não posso fazer nada, é a lei. E a gente respeita a Constituição, mínimo, né? A gente aprende isso. Mas espera aí, né? Aí começam as teorias que bebida tudo bem, se a pessoa não pode embriagar, e lelele, larará, e por aí vai. E aí deserto? Não tem. Não tem deserto. Não existe o deserto. Vamos pular o deserto. Vamos falar com as pessoas que elas estão aqui para ser muito felizes, de qualquer jeito, alegres acima de todas as coisas, né? A pessoa chega no deserto, você além de consolar, você não exorta, não edifica, deixa o pau quebrar, o pau cantar, e a Bíblia vai falar que a mesma vara que vai bater no pastor vai bater na ovelha. Essa é a nossa responsabilidade. Como cristãos, se vamos fazer um aconselhamento, como lideranças. A minha orientação é sempre assim, abraça o deserto, durma com ele, dê um abraço nele, beije ele, porque vai ser a fase mais intensa de relacionamento com Deus que você vai ter na sua vida. É a sua chance. Ame o seu deserto. Ame o seu deserto. Está doendo demais, mas tem que amar o deserto.
Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não fuja. Porque o Senhor, inclusive, pode pegar pesado com você. Ele pesa a mão, principalmente se você tiver chamado. Se você tem um chamado específico para servir no reino com autoridade espiritual e você resiste a deserto, Ele te busca. Mas Ele não busca igual bonitinho, com carro, com a cadeirinha, né? Aquele pai que vai buscar o menino na escola, que tem uma cadeirinha, tem um pirulitinho, não. Ele te busca igual aquelas mães de antigamente, assim, pela orelha, assim, ó. Volta aqui. Vou precisar pegar pesado de novo. Parece que eu ouço Deus falando comigo assim. Viviane, Viviane. Presta atenção. Imagina. Começar a colocar ele em segundo lugar, né? Achar que o ventinho tá bom aqui, tal. Isso é muito sério, meus amigos, muito sério. E isso, essa compreensão sobre o deserto, eu consegui da melhor forma possível. Foi lá. Por isso que essa palavra me tocou tanto. Porque tinha momentos que eu achava que não ia passar nunca mais. Não sei se passou ainda não, né? Vou descobrindo aí ao longo da caminhada. Mas tem passado. Tem passado. E glória a Deus por isso. Mas o que eu falo com vocês aqui não é um conhecimento de gogó. É um conhecimento de quem viu o fogo e foi correndo para cima dele, assim, e se queimar, queimou. Sabe aqueles doidos que vê o fogo e fala, vê um leão assim, e fala assim, eu vou enfrentar, vai ser na unha agora? Tipo isso. E não tem outra saída. O Senhor quer filhos corajosos, quer filhos obedientes, quer filhos dispostos, quer filhos que leiam a Bíblia, quer filhos que entendam que não estão aqui para se divertir. Há momentos de diversão, mas que estão aqui para servir. Não para serem servidos simplesmente. Pessoas com consciência da seriedade do que é colocar a própria salvação em risco por conta de uma resistência absurda a renunciar a si mesmo, a pegar a cruz e sair andando atrás de Jesus. Renuncie-se a si mesmo e seja o barro na mão do oleiro. O seu deserto vai passar. Amém? Vamos orar então. Vamos orar. Uma coisa muito importante. Quando o povo estava no deserto, vindo do Egito, havia uma nuvem de fumaça e uma coluna de fogo. Havia maná. As roupas não se desgastavam. Isso quer dizer que Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ainda que você e eu estejamos no deserto, Ele sempre providencia cuidado. Amém? Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai santo e Pai querido, obrigada, Senhor, por toda unção de alegria que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Eu te dou graça, Senhor, nessa noite, pela vida de todos aqueles que estão recebendo essa palavra, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor cuide dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento, discernimento, abrir os olhos espirituais das pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso discernimento, Pai, nos dê domínio próprio para enfrentar esse deserto, nos dê sabedoria para fazer as escolhas certas, nos dê espírito de fortaleza para aguentar a fornalha, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos faça resistentes a toda provação, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, como a sua palavra diz, que um justo fique enganado em relação às situações que o Senhor venha trazer, Pai. Em nome de Jesus,
que nós possamos ter relacionamento com o Senhor, Pai. Para aqueles que estão na água, Senhor, traz quebrantamento. Para os que estão na pressão, Senhor, traz arrependimento. Para os que estão sendo moldados, traga subordinação. E para os que estão no fogo, traga resistência e força que vem do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, traga alegria, vibração. A alegria de saber que temos um Pai, que temos a salvação, que temos graça. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso, Pai, em nome de Jesus. Para aqueles, Senhor, que estão sofrendo em deserto, se é da Tua vontade, tira todo impedimento, Senhor, e que a bênção do Senhor possa vir, Pai, em nome de Jesus. Retira toda a legalidade dada ao longo da nossa existência, que possa estar retendo as nossas bênçãos no mundo espiritual, Senhor. Mostra, revela, revela espírito de revelação dentro da igreja, Pai, em nome de Jesus. Visão espiritual, em nome de Jesus. Abra, Senhor, abra, traz, revela, traz palavras de poder, obediência, consciência da responsabilidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fortalece os Teus filhos, Senhor. Oh, Pai Santo e Pai querido, eu Te agradeço todo discernimento para ser obediente. Eu peço ao Senhor, Pai, que seja sim, sim, não, não. Que não haja caminho do meio, que não haja subterfúgio, que não haja atalho nas nossas vidas, Pai. E que possamos receber da Sua parte os dons espirituais que o Senhor tem para nós. Ativa, Pai, em nome de Jesus, todo dom espiritual, Pai, decorrente da subordinação à Tua vontade, para edificar a Tua igreja, para exortar, para consolar, em nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Eu repreendo você, inimigo, que quer tirar o meu irmão do lugar, que quer fazer desobediência, que quer fazer bagunça, que quer peneirar. Sai em nome de Jesus. Sai espírito de engano, sai espírito de lascívia, sedução, espírito de vício. Eu dou ordem ao inferno para recuar agora. Em nome de Jesus, você recua da vida da minha irmã, da vida do meu irmão, da minha vida, em nome de Jesus. Quem Tu és, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos, em nome de Jesus. Esse é quem Tu és. Queridos, que ela falou muito importante. Em Judas 1, no verso 20, ele dá uma direção para que nós venhamos a perseverar no fogo. E ele dá uma chave aqui poderosíssima. Se nós exercitarmos isso diariamente,
você vai passar por esse fogo acelerado. Olha só, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Como que é orar no Espírito? Orar nas línguas. No mínimo, você tem que orar nas línguas 1 hora todos os dias. Eu tenho feito isso, e como que há uma edificação dentro de mim, no meu interior. Então, você precisa abrir a sua boca e orar nas línguas, mesmo que você não entenda nada, mas o Espírito Santo está entendendo. É uma comunicação com o próprio Espírito Santo, com o próprio Deus. Então, essa é a chave para que possamos passar por esse deserto, por esse fogo acelerado. Se você está angustiado, triste, e você começa a orar em línguas, você vai ver que com 5 minutos ali vai estourar e vai puf, aquilo vai embora. Vamos fazer esse teste aqui agora. Feche seus olhos. Deus de promessas, caminho no deserto, luz à escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz à escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz à escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Amém, glória a Deus. O Senhor é bom e é bom o tempo todo. Obrigada, papai. Obrigada, paizinho querido, amado, abençoado. Pai, nós te damos graças nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por toda a bênção derramada sobre as nossas vidas, pela edificação, pela exortação, pela consolação, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guarde todas as pessoas até a casa delas, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, sejam visitadas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a paz de Jesus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Shalom, shalom.